Aleluia. Vamos orar, gente. Vamos orar, por gentileza? Agradeço a presença de todos, amém? Vamos orar ao Senhor apresentando essa aula e as nossas vidas. Senhor Deus, nós estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para dizer que o Senhor é tremendo, que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pai, nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor mesmo que tivesse nos trago. Porque eu sei, meu Pai, que a Tua palavra diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós estamos aqui para aprender de Ti, para ouvir da Tua voz, para ouvir dos Teus ensinos. Espírito Santo, eu peço, Pai, a Tua capacitação. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, que o Senhor venha movimentar as engrenagens da nossa mente, do nosso interior, para entender da Tua sabedoria. Porque eu sei, meu Pai, que muitas vezes a Tua sabedoria para a mente humana, natural, é loucura. Mas para aqueles que são conhecidos de Ti, é entendimento para a vida eterna. Que nessa noite o Senhor venha nos dar, meu Pai, desse entendimento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Você pode se sentar. Você pode abrir a Bíblia em Gênesis. E continuando a respeito da matéria, o cristão e a tentação, amém? Dando uma recapitulada na aula anterior, nós trabalhamos alguns conceitos com o Bispo Fábio, e o que nós já aprendemos, e isso tem que ficar esclarecido desde já, é que o cristão, ele é tentado, ok? Você não deve ter dúvida disso, até mesmo para quando você passar a tentação, você se achar menos crente do que o que não é verdade. Porque todo cristão passa por tentações, ok? Isso vai ser algo que é normal aqui nessa terra. Cristão passar por tentação. Não é quem é mais carnal, quem é mais pecaminoso. Sai desses conceitos. Cristão, ele padece por tentações, ok? Outra coisa, foi também explicado isso. A tentação, ela é uma ação ou não ação que resulta no pecado. Lembra? Foi falado isso, que existe aquela tentação em que você é tentado a praticar o pecado, e existe a tentação em que você se omite de praticar algo que você deveria praticar. Por exemplo, foi falado nessa semana no grupo, Jonas, que Deus falou para ele pregar e ele se omitiu, fugiu disso, ou seja, ele de repente foi tomado de um medo, eu não sei os sentimentos que estavam passando no coração dele, e ele ali entrou nessa tentação de fugir e fugiu, ele se omitiu, ok? Existem também outros conceitos que foram trabalhados na aula passada, que existem duas fontes, ok? Estamos só fazendo uma revisão para esses conceitos estarem bem trabalhados na nossa mente. Duas fontes para a tentação, que é uma Satanás e outra a própria natureza humana. Então nós temos o adversário, Satanás, que sabendo nessa nossa natureza pecaminosa, ele influencia para que essa natureza pecaminosa cresça em nós e a gente dê lugar para o inimigo, como a gente gosta de falar. Mas é exatamente isso, o inimigo vem com as influências dele para que a gente dê lugar para a tentação, caia na tentação. Foi? E a outra coisa que foi trabalhada é que existe uma diferença entre tentação e provação, e é muito bom nós discernirmos quando a gente está passando uma provação e quando a gente está passando uma tentação. Então, foi muito discutido a respeito disso, e para solidificar o entendimento a respeito, provação, com as palavras do bispo, são momentos difíceis, fases da vida que toda pessoa humana debaixo dessa terra vai passar, gente. Não é porque você é cristão que de repente você ficou um ser extraterrestre. Você não passa nada dessa terra. Ao contrário, a Bíblia vai deixar muito claro que nasce a chuva sobre o ímpio e sobre o justo. Não é porque você é crente que a chuva, os vendavais da vida não vai cair sobre você. A diferença é que Deus vai estar conosco, Deus ele pode dar livramento, Deus vai nos fazer permanecer firmes, a gente pode passar por cima disso e se superar, ok? Mas você vai ver que Jesus ele não privou Pedro da provação,
Você vê que ele orou por Pedro. Ele falou assim, Pedro, cuidado, você vai me negar. E você vê que Pedro ali passou por essa provação e caiu na tentação. Por quê? Entrar no conceito de tentação. No meio das nossas provações, nós podemos ser tentados. Ok? Por exemplo, foi falado de Israel, de Jó, que teve provações, passando por momentos difíceis, o inimigo vinha tentar aproveitar, igual Jesus, 40 dias no deserto, o inimigo foi lá e tentar ele estava no meio de uma provação, o inimigo foi lá tentar. Então, provação, momentos difíceis, tentação, algo que nos induz para o pecado, ok? Sempre o resultado vai ser pecado, a tentação, tá bom? E a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre desejos da carne, ok? Vamos falar muito sobre a fonte da tentação na natureza humana. E para isso nós vamos ler capítulo 4 de Gênesis, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Vou ler. Diz bem assim, eu peço que por gentileza vocês grifem esse versículo, anotem esse versículo, tem muita riqueza aqui nesse versículo para nós destrincharmos. Diz bem assim no versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Gente, aqui essa história é muito conhecida. Nós temos a história de dois homens, filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, que eram aceitos por Deus, amados por Deus, e que em determinado momento da vida deles vieram oferecer algo para Deus. E aí nessa oferta nós vemos que um dos irmãos foi aprovado. A oferta agradou o Senhor, subiu como cheiro suave. Mas outro irmão, Caim, a oferta dele não foi aprovada. Não subiu como cheiro suave ao Senhor. E o que aconteceu? Neste momento em que ele, irmã Luana, não fez algo que agradou a Deus, imediatamente aconteceu algo dentro dele. Você vai ver que o homem ele é composto por alma, corpo e espírito, sendo a alma vivente o centro do ser humano. Nós somos alma, que temos um espírito e um corpo. Dentro do nosso espírito humano é onde fica a casa do Espírito Santo. Quando ele ofereceu algo para Deus, e isso não agradou a Deus, imediatamente a alma dele se inundou de desejos humanos. E Deus, a Bíblia vai dizer no versículo 6, que ele se irou, sentimento, e a ponto de o seu rosto, o seu semblante ficar caído. Ele não, por dentro ele ficou tão indignado, tão cheio de ira, ele não gostou daquela situação, que a alma dele se encheu disso a ponto de, inclusive, vir para o corpo todo manifestar, dele não conseguir disfarçar. Sabe quando a gente está numa situação, nós aprendemos isso, né? Que nem tudo a gente tem que demonstrar, tudo que a gente sente, mas você vê que ele ficou tão irado, tão indignado, que, inclusive, encheu a medida de ira dele dentro da alma dele, que inclusive saiu para fora, o semblante dele ficou caído, ele ficou com raiva, e Deus, conhecendo não somente fora, mas dentro, falou assim: Caim, falou com ele, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ele falou assim: ei, se você fizer a tua oferta, se você fazer aquilo que me agrada, você vai ser aceito, você vai ser aprovado. Eu vou me agradar de ti. Não é tudo que nós fazemos para Deus, gente, que a gente vai fazer de qualquer maneira que vai agradar a Deus. Existem princípios, existem decretos a se seguir. E Deus, ele respeita esses princípios. E você vê que Caim não agradou a Deus, ele ficou com raiva disso. E aí Deus vai falar para ele: se você fizer certo, meu filho, vai dar certo. Eu vou aceitar, vai ser bênção. Aí ele falou: mas se você não fizer, se você não tentar superar isso aí, vou tentar de novo. Eita, vou fazer vou trazer outra oferta. Olha só como Deus é um Deus de oportunidade. Deus não chegou no Caim: vai se lascar, não quero mais nada com você. Deus não falou isso. Deus falou assim: gente, Caim, se você fizer eu tô te dando uma oportunidade, pode trazer outra oferta para mim, que vai ser aceito, se você se bem fizer, se você fizer de acordo com os princípios. Aí, o que vai acontecer? Aí
Deus continua falando bem assim. Mas se você não fizer, se você não tentar, se você não agarrar a oportunidade, o pecado jaz na porta. E sobre ti será o seu desejo. Se você quiser grifar isso é muito importante. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gente, presta atenção. Aqui o Senhor está falando algo muito sério, não só para Caim, mas para você, para mim e para você. Ele está falando que, como nós somos seres humanos, muitas vezes comparados com o templo, com casa. O que tem um templo, tem casa? Porta. Na Bíblia a gente vai ver muitos versículos falando para a gente guardar o coração. Coração, porta para a alma. Nós podemos entender isso. E ele fala bem assim, ó, o pecado está na porta, está querendo entrar na sua vida, está querendo que você seja dominado por ele. Aí ele fala bem assim, o teu desejo vai vir sobre ti. Na Bíblia, quando Jesus ele ensinava para os discípulos, ele falava bem assim, e colocou um homem sobre esta casa. Essa frase, sobre isso, quer dizer domínio. Quer dizer, quando eu estou colocando o Joelso sobre isso, estou colocando você em posição de domínio, ok? Então, quando a Bíblia fala bem assim, e sobre ti será o teu desejo, ele está falando assim, ei, o teu desejo vai vir sobre você, vai vir com posição de domínio. A Bíblia vai dizer que Caim já estava com ira, o coração dele já estava com raiva, e gente, ele ofertou algo que Deus não se agradou. Olha a primeira coisa que ele pensou, estou com raiva de Abel. Ele não pensou, caraca, deixa eu fazer algo certo, o que eu preciso melhorar? Não, ele culpou o outro. Ele não se responsabilizou, olha só, olha Abel, quis culpar o outro, em vez de ele analisar o que ele tinha feito, ele olhou para o que o irmão tinha feito, e aí Deus falou assim, ei, está vindo um desejo para dominar você. Qual era o desejo que estava vindo sobre ele? A ira. Mas ele está vindo sobre você, ou seja, isso aqui é uma informação muito forte, gente. O desejo pode dominar você. Como assim, Bia? A Bíblia, Deus estava falando com Caim. O teu desejo pode vir sobre você, domínio. E aí, Gálatas 5 vai dizer que dentro do homem, na natureza pecaminosa, tem homicídios, tem impureza, tem lascívia, tem glutonaria. E Deus está falando aqui para Caim, cuidado, o teu desejo está vindo sobre você, está vindo com posição de domínio. Imagine, gente, se você cumprisse tudo que te der na telha. Quando você está irado e vem aquelas vontades, quem nunca sentiu vontade de matar, de fazer algo, de fazer acontecer, de bater na cara das pessoas. Imagine se você não tivesse controle sobre isso. Porque uma das primeiras ordens de Deus para a humanidade, quando ele fez Adão e Eva, foi, domina. Ele aqui estava falando assim, ei, Caim, você pode se responsabilizar por isso. Se responsabilize. O desejo está vindo para te dominar, mas domine sobre ele. Então, a primeira coisa que nós temos que entender hoje, nossos desejos, eles podem nos dominar se nós deixarmos. É isso que Deus está falando para Caim. Sobre ti será o teu desejo, vai vir, posição de domínio, mas você deve dominar ele. Aí você vai saber o quê? Que nós temos que discernir. Nós temos que discernir os desejos e emoções e as vontades que surgem no nosso coração. Porque elas podem ter essa natureza totalmente carnal, onde tem homicídios, glutonarias, invejas, prostituições, onde tem inimizades. A gente tem que também verificar se é um desejo que provém de uma influência maligna, ou se é um desejo do Espírito Santo. Aí, gente, o que acontece? Deus falou assim, cuidado, o pecado está na porta. Está batendo, ele quer entrar. E aí começa algo interessante na vida de Caim, gente. Começa aquilo que eu coloco como processo de queda. Na apostila vocês vão ver, quando está falando a respeito de Adão e Eva, que não foi uma queda do dia para a noite, existiu um processo. E aí eu quero que vocês abram agora no livro de Tiago, na carta de Tiago. Na carta de Tiago, capítulo 1. Então, existem os desejos humanos
E eles podem dominar sobre nós se nós deixarmos. Deus vai advertir Caim, você que tem que dominar, não é os teus desejos. Você não tem que cumprir tudo aquilo que a tua natureza fala. Não é porque a minha natureza é pecaminosa, que ela tem, como Deus falou assim, está vindo um desejo sobre ti, que você deve obedecer tudo o que ela fala. Ok? Você tem que discernir qual é a fonte dos teus desejos. Se são carnais, se são espirituais ou se são malignos. Você tem que ter esse discernimento. Por quê, gente? O próprio Deus, ele tem domínio próprio. Porque senão ele não teria um fruto do espírito dele chamado domínio próprio. Então ele também fala isso para Caim. Ei, domínio próprio, você está precisando disso nesse momento. E aí o que acontece, por quê? Porque o pecado estava batendo a porta. Tiago capítulo 1, versículo 15, 14, diz bem assim, a gente leu na aula passada. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E ao pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesses 2 versículos, gente, nós temos o processo de queda do homem. O primeiro processo, acontece a atração. A atração é justamente isso. Cada um é tentado quando atraído. Quando atraído, existe um primeiro processo de queda, irmão Joás, se chama, com base nesse versículo, atração. Aquela natureza pecaminosa em nós, igual Caim, estava com desejo de ira. Dentro dele, irado. E o que aconteceu? Em 1 João, capítulo 1, vai dizer que no mundo há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mas espera aí, calma, gente. Na minha natureza existem concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida e também no mundo. Então ele fala bem assim, a nossa natureza é atraída pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, tem algo em mim, ira. E eu vejo o desejo também fora. O desejo de Caim, ele via o cumprimento da ira dele, matando o irmão dele. Então, estava aqui dentro e estava ali fora, diante dos olhos dele. E ali ele estava nessa atração maligna, querendo cumprir o desejo da carne dele. Então, nós temos que ter cuidado. Por isso que o salmista vai dizer, eu não vou pôr nada diante dos meus olhos para o mal. Por causa dessa nossa natureza, tomar cuidado com a atração. Ele coloca que está em nós, mas também está fora. E sente essa atração para o cumprimento do pecado. E aí, o que acontece? O engodo. O engodo é o segundo processo de queda, que é o quê? A parte do engano. É quando você pega atitudes erradas e você já está num nível tão grande de cegueira que você começa a justificar o teu erro. Você começa a achar, criar situações em que, ok, isso dá para fazer, isso realmente é motivo, realmente isso tem que ser feito. O engano foi quando Eva, ela começou a olhar para o fruto em que Deus falou assim, não é para comer, mas ela começou a ver que ele era bonito, que ele era desejável, começou a ver que não, talvez não seja tão para a morte, olha como ele é bonito. E aí a serpente falando, não, vai ter, você vai ser como Deus. Aí, é mesmo, realmente, imagine se eu for como Deus, quantas coisas bonitas eu posso fazer, o que é isso? Engodo, a pessoa sendo enganada. E gente, se você deixar, você engana você. Se você deixar, você se engana. E assim, deixa me levar mesmo. Então assim, acontece isso quando a nossa natureza carnal está atraída por algo. E ela quer cumprir esse desejo, começa a trabalhar engano. Você começa a achar motivos para fazer isso. Tanto que você vai ver o quê? Que Caim começou a pensar até que chamou o irmão dele para o campo. Para o quê? Concluir o assassinato. Aquilo que ele estava desejando, eu quero matar meu irmão, eu estou com raiva dele, ele ofereceu uma oferta, aí ele quer ser melhor do que eu. Culpando, e aí essa ira fora, como é que ela se concretizava? No projeto de matar o irmão. O irmão tinha que ser morto. Então você vê a atração por ele a respeito dessa atitude, chamando, até que ele foi engodado. Você é enganado pela sua carne. Sabe por que eu digo que é enganado? Porque a carne sempre vai dizer que é bom. Vai dizer que é bom porque o instinto natural do ser humano é sobrevivência. Você não vai fazer algo que você vai morrer. E o pecado gera morte.
Quando entra o engano, é porque a nossa natureza pecaminosa, o engodo, irmão Léo, vem para te enganar falando que é bom. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi engodada, enganada. Começou a ver, nossa, que fruto lindo, gente. Isso aí é para a vida. Isso aí é muito maravilhoso. O que é isso, gente? Engano. Já colocando justificativas, irmã Fabi, para pecar. Aí começa aquilo que transforma o que era absoluto, errado, certo, em relativo. Não é tão errado assim, não é nessa situação. Você começa o quê? A querer dar desculpas para você cumprir o que a tua natureza carnal, o pecado está falando para você fazer. O pecado está na porta batendo. Ele quer entrar no templo de Caim, ele quer entrar no templo das nossas vidas. E aí, através atração e engano, quando você começa a dar justificativas para pecar, achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas no fim vai ser o quê? Morte. Por isso que sempre é engano, ok? E aí, depois do processo do engodo, vai dizer bem assim, que havendo a concupiscência, o desejo concebido. Concepção, gente, tem a ver com relação para gerar, ok? Tanto que você vê que toda essa relação da nossa natureza pecaminosa com o pecado fora, ele coloca numa relação mesmo de prostituição. A gente começa a montar uma atração com a concupiscência que está fora, com a nossa natureza pecaminosa. Acontece aquele engano, aquela ilusão, até conceber, gerar. Ok? Então tem um momento em que há uma concepção, você se relaciona a ponto de gerar o pecado. Caim, ele se relacionou com a ira, com o plano de matar o irmão dele, a ponto de o quê? De aquilo sair do projeto abstrato e se tornar algo concreto. Ele literalmente chamar Caim para o campo e ali ir contra o irmão dele e matá-lo. Concepção do pecado. A serpente ficou falando com Eva até ela pegar do fruto e morder, comer do fruto. Concebeu o pecado. O pecado deu à luz. E então gera morte. Ok? Foi isso que aconteceu com Caim. Tudo iniciou com desejo humano. Ira, gente, é sentimento humano. Ok? Está dentro de nós. Ira, um monte de sentimentos. Ok? Paixões, está tudo dentro de nós. Só que Deus vai falar para Caim, domina sobre isso. Ele vai vir querendo te dominar, mas domina sobre isso. Sabe por quê, gente? O mundo, ele prega uma filosofia hedonista de que é tudo pelo prazer. Aquilo que me dá prazer, eu faço. Mas, gente, imagine se eu fosse, tudo que me der na telha, eu fosse conduzida por tudo que meus desejos falarem para mim. Ah, quero isso, vou fazer. Eu não seria uma escrava do meu desejo? Então, onde é que está a liberdade? Senti vontade de mentir, menti. Senti vontade de me prostituir, prostituí. Senti vontade de matar, matei. Isso não seria uma escravidão? Então, onde é que está a liberdade nisso? Está vendo como o mundo engana a gente? Ele fala bem assim, seja livre, faça o que você quiser. Aí você vê as pessoas se rendendo à prostituição, à lascívia, a vícios. E me aceita do jeito que eu sou, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Só que é uma falsa liberdade, você é escravo dos teus desejos. Só que Deus, a primeira coisa que Ele falou para Caim, domina sobre os teus desejos. Porque eu acredito, gente, que a verdadeira liberdade é isso. É você poder se responsabilizar, você poder escolher, o que Deus deu para o homem, livre-arbítrio. Eu acredito que essa é uma liberdade que nós temos. Do que eu ser dominado pelos meus desejos, a Deus dará. Fazer o que eu quiser. Aí eu vou ser escrava dos meus desejos. Então, gente, domínio próprio. Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 4. Gente, toda vez que você vai ver o que aconteceu, Caim, quem foi que falou com Caim? Deus. Deus foi a voz que soa para Caim falando, faça isso, não faça aquilo, isso é o teu desejo, domine sobre ele, se você bem fizer, você vai ser aprovado. Então, quem é o nosso crivo, aquele que avalia os nossos desejos? Deus. Foi Ele que falou, Caim, esse desejo que tu está sentindo aí, não é de mim não, meu filho, domina isso aí, senão você vai fazer uma besteira.
Quem é o nosso crivo, gente, para discernir os nossos desejos carnais, espirituais ou malignos? É Deus e a sua palavra. Hebreus 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você vê que aconteceu isso. Caim começou a sentir raiva, ele fez uma oferta ruim, foi culpa do meu irmão, eu vou matar ele. Aí Deus chegou nele: Caim, se bem fizeres, será aceito. Mas se você não fizer, o pecado está na porta, o desejo está vindo sobre você, mas você deve dominar. Quem foi a palavra de discernimento? Deus, gente. Então, para mim e para você hoje, quem vai discernir os desejos, o que é a intenção do coração, medula, corpo, alma, espírito, é Deus e a palavra. Por isso que nós temos que o quê? Ter discernimento da palavra de Deus. Nós temos que ter contato, relacionamento com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, Luana, que vai vir, é o Espírito Santo que vai falar a palavra de Deus, vai te trazer à memória quando você tiver com um sentimento que não é do Senhor, quando você tiver para fazer algo que não é de Deus, o Senhor vai vir com discernimento. Ou mesmo: Deus, eu estou pensando em fazer isso, e o Senhor trazer o discernimento com base na palavra dEle, vai nos ensinar todas as coisas. Então, o nosso crivo, o nosso avaliador é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos que depender dEle sim, para nossas ações, para os nossos pensamentos, para aquilo que a gente fala, porque, igual a bispa gosta muito de dizer, de Eclesiastes 5 existe, as nossas palavras estão sendo anotadas, por isso que há uma advertência a respeito do que sai da nossa boca, do que a gente faz, do que a gente, tudo como nós procedemos nessa terra, porque Deus, Ele é o nosso crivo. Assim como aconteceu na vida de Caim, você vai ver isso acontecer na minha e na tua vida, se nós dependermos do Espírito Santo, observarmos a palavra de Deus. Amém? Então, gente, sobre o seu desejo deve dominar. Muitas vezes vai vir um desejo sobre a tua vida, e esse desejo pode ser maligno, pode ser carnal. E não é porque você está desejando, porque todo mundo aqui é humano. E vem estou com vontade de tomar aquele milkshake, meu Deus, você não tem dinheiro. E você, eu quero comprar, pede emprestado. Desejo carnal, desejo de glutonaria, de comer, ok? Aí a Bíblia vai falar disso, de desejos que vem, aqueles desejos que a gente sente, quer fazer, mas não é para fazer, domina sobre isso. Mas aí quantas vezes a gente sente desejo, fica, e parece que a gente só tem que cumprir. Não, gente, Jesus nos libertou, amém? Jesus nos libertou, sobre os seus desejos, eles vão vir sim. Bia, quer dizer que eu vou sentir vontade de pecar? A nossa natureza humana, sim, gente. Bia, mas aquele irmão se levantou contra mim, estou com vontade de matar uma pessoa. Nossa, estou sentindo isso. Sobre o teu desejo deves dominar. Nossa, Bia, eu vi fulano e fiquei olhando para ela, cobicei. Sobre o teu desejo deve dominar, ok? Tem desejos humanos sim, gente, homicídios, glutonaria, prostituições, lascivas, impureza. Bia, eu me tornei crente, nunca mais vou cobiçar nada, nunca mais vou invejar. Ledo, engano, natureza humana existe em você, ok? Mas não é porque existe que você deve cumprir. Nossa, tem inveja no meu coração, você é uma maior invejosa dessa terra. Não, gente, não é porque existe uma natureza pecaminosa que eu devo cumprir o que ela pede, ok? Você deve realmente, igual a Bíblia fala, mortificar. Matar a carne de fome mesmo. E tem que viver em nós, que é o Espírito Santo. Então, você mortifica a carne e faz a vontade do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala muito isso em Romanos 6, de você parar de apresentar os seus membros para a injustiça. Antes eu só fazia o que era mal e estou me apresentando para o mal. Para com isso, mortifica a carne. Deixa de cumprir as coisas da carne e agora apresenta os seus membros para fazer obras de justiça, obras da luz. Amém, amado? Então é assim que a gente vai vencer. Era isso que Deus estava falando para Caim. Ei, você está com desejo de matar Caim? Faz diferente. Faz uma outra oferta, eu te dou uma outra oportunidade. Oferece algo melhor, oferece algo que eu vou me agradar. Não mata o teu irmão, não. Olha, se responsabiliza. Não foi Abel, foi você que ofereceu algo que não me agradou. Entende? Domina sobre isso. Mas eu estou com raiva do meu irmão, porque ele ofereceu algo melhor. Então faz uma oferta, se supere. Supere a você mesmo.
Era isso que Deus estava falando para Caim, domine isso aí. Então, gente, cristão vai sentir sim. Cristão tem natureza pecaminosa ainda porque nós somos justificados, não fomos glorificados ainda. Ok? Deus não tirou essa natureza carnal. Ainda existe aqui, a gente deve o quê? Dominar. Amém? Essa foi a aula de hoje sobre o teu desejo. Deve dominar. Amém? Alguma dúvida você pode mandar lá no grupo e a gente pode conversar durante a semana sobre isso. Amém? Vamos ficar de pé e aplaudir o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, na tua presença, eu quero te agradecer. Que o Senhor venha nos dar força, entendimento, discernimento, porque eu sei, Pai, que a tua palavra é crivo sobre os meus pensamentos, sobre os meus desejos. Que o Senhor venha nos ensinar cada dia mais. Em nome de Jesus, amém.